Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez novamente. A gente já fez uma oração aqui antes de vocês começarem, mas a gente vai estar dando início, né, a essa noite de indicações ao Oscar. E eu coloquei nos avisos ali, eu não sei se todo mundo tá vendo, e conforme as pessoas forem entrando, Maria, tu vai jogando de novo no chat, viu? Pra galera. Aí eu vou explicar um pouquinho de como vai funcionar, né? O intuito dessa reunião. Olha, Nael chegou ali. Oi, aí eu. Que Vou dar uma força aí, gente. ignorancia, hein, Nael? Gente, pode isso? Olha pra isso. Meu Não, Deus. eu só tô tentando pegar um Então, sinal bom aqui. Mas bora lá. bora lá. O objetivo é a gente compartilhar, né? Filme, música, séries, enfim. Qualquer coisa que tenha marcado a nossa vida até aqui. Sempre tem aquele filme, aquela série, aquela música que a gente acha assim, poxa, todo mundo deveria escutar isso aqui ou saber essa história, enfim. Então esse é o momento, né, da gente estar compartilhando essas indicações. É, a primeira aviso que eu quero dar é que o objetivo de vocês, no caso, é falar o porquê da indicação, né? Vocês vão falar o porquê que vocês acham que outra pessoa precisa seguir a dica de vocês, né? E cada pessoa terá o quê? Aqui estão alguns resultados da web. Cada pessoa, cada pessoa terá 8 minutos para falar. Dentro desses 8 minutos, aí você vai dizer quantas indicações você vai fazer, né? Quantas você conseguir fazer em 8 minutos. E ao final terá um momento de votação, porque no Oscar, né? Tem aqueles que são indicados e aqueles que ganham o Oscar. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu vou tentar separar por categorias, mas se eu não conseguir, vai ser mesmo o geralzão. Então, no final, vai ter a votação, nos quais os mais votados levarão o Oscar. Então, por favor, fiquem até o final. E é isso. Quando a galera for chegando, Maria vai atualizando. E a Alice vai contabilizar os votos, né, Alice? Isso. É isso. Aí eu só preciso mesmo que tu me fale, né? Se vai ser por categoria ou por pessoa, né? Certo. Vamos tentar fazer por categoria. Aí, quando a galera for falando filme, aí tu vai anotando no lugar de filme, no lugar de música. Eu vou começar, então eu vou colocar aqui 8 minutos para mim. Né, pra não dizer que eu tô roubando, que, né? Crente não faz essas coisas. Vou contabilizar aqui também, viu? Eu também vou Você, cronometrar aqui. Isso. Dizer que tá roubando, Jesus. Mas crente não faz essas coisas, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, né? Peraí, gente, calma aí. E 1, 2, 3 e já. Então, minha primeira indicação é uma série. E ela se chama The Chosen. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas o nome do diretor é Jenkins. E eles pensaram em fazer essa série de uma maneira diferente, né? Eles, como muita gente não tem muita intenção, né, de patrocinar um conteúdo cristão, o que foi que ele pensou? Eu vou fazer essa série por arrecadação de dinheiro. Então, são pessoas que patrocinam voluntariamente, né, essa série. E aí, com o dinheiro arrecadado, eles vão fazendo as temporadas, né? Acho que eles já estão na segunda temporada, já terminando já, arrecadando dinheiro para produzir essa segunda temporada. E essa série que se chama O Escolhido, né? Os Escolhidos, ela vai falar da vida de Jesus, né? Só que numa perspectiva diferente, né? Das outras, de como a história de Jesus normalmente é contada. E aí eu vou falar para vocês aqui uma fala dele numa entrevista para
uma emissora chamada Chicago Sun-Times. E ele diz o seguinte sobre a série. Ele fala assim... Calma. Ele fala assim que sentimos que se as pessoas pudessem assistir demais e fazer festas em todo o mundo para programas como Game of Thrones e Stranger Things, não há razão para não acreditar, não há razão para não assistir a uma série sobre Jesus. O termo farra significa, você sabe, ter uma espécie de obsessão por alguma coisa, e se descobrirmos como ter uma obsessão por Jesus, podemos também encorajar isso. Ou seja, ele está falando, se as pessoas têm, né, toda essa coisa assistindo Game of Thrones e Stranger Things, então por que não ter essa mesma empolgação assistindo algo sobre Jesus, né? E com isso ele pensou em fazer essa série. Só que quando eu vi que estava, né, anunciando e tal, eu pensei assim, vai ser só mais uma conteúdo sobre Jesus, né? Aí eu sempre achei assim os filmes sobre Jesus de uma maneira muito passada a vida de Jesus de uma maneira muito rígida e muito formal. E aí eu fiquei curiosa para ver porque a galera começou a falar muito bem nos comentários sobre essa série, né? E aí ele fala exatamente isso, que ele também sentia que quando ele assistia filmes sobre Jesus era de uma maneira muito formal e rígida. E essa série traz uma perspectiva mais humana de Jesus, no sentido de trazer a vida de Jesus na perspectiva dos discípulos dele, né? Então ele leva você para dentro da série com o sentimento daqueles que estavam sendo escolhidos por Jesus. Então, assim, é fantástico no sentido de você ver os aspectos humanos que as outras pessoas olhavam na vida de Jesus, né? E aí ele fala outra coisa muito interessante, que é... Cadê? Que é ressaltando isso que eu falei. Para Jacques, muitos projetos sobre cristãos não se aprofundam nos personagens que cercam o mestre e às vezes parecem rígidos demais. E aí ele vem, né? Ele diz, quando assisto aos filmes de Jesus, às vezes é difícil me emocionar. Mas nessa série, vocês com certeza vão se emocionar muito, porque é isso que ele busca trazer na série. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Quantos eu tenho aí? 4. Deu certinho. Minha próxima indicação é Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. Eu li esse livro em 3 semanas junto com Maria. Rapidinho. Né? E aí eu vou contar um pouquinho dele para vocês. The Chosen. Eu vou colocar coloca nos comentários. Nos comentários depois. Isso. Esse livro aborda várias temáticas, mas eu vou falar de uma específica que eu achei muito interessante. C.S. Lewis vai falar sobre a questão da lei moral que todo homem tem, né? Que está dentro do coração do homem. E ele vai fazer a diferença entre lei natural e a lei da natureza humana. A lei natural, ele diz que é a lei que Deus imprimiu no coração do homem. Já a lei da natureza humana é a lei que é aquela coisa que a gente chama de instinto, né? De saber o que é certo e o que é errado. E aí ele vai falar que essa questão da lei é uma das provas mais evidentes de que existe um Deus. Porque para se existir lei, é necessário existir um legislador, né? Obrigatoriamente. Algumas pessoas vão pensar o quê? O senso de certo e errado é dado pelo instinto somente, né? Mas ele vai falar que não. E aí ele dá o exemplo, né? Que é como quando você vai tocar um piano, por exemplo. Você sabe exatamente quais notas, quais teclas que você precisa apertar, né? Ou a preta, ou a branca. Mas o que te diz qual tecla vai ser a correta é a partitura, né? E aí ele vai falar que você sabe o que é certo e o que é errado por meio do instinto, mas não é o instinto que diz o que é certo e o que é errado. Você precisa de uma lei elevada que você olha e você examina as suas ações e olha para o padrão, né?
a lei elevada e pensa, não, ó, isso aqui é errado e isso aqui é certo, segundo essa lei moral elevada. Então, ele fala que é necessário que exista alguém que escreveu essa lei moral elevada para que a gente soubesse, por instinto, o que é certo e o que é errado. E, assim, eu achei isso fantástico. Aí ele vai e fala assim, mas algumas pessoas podem pensar assim, essa lei moral não é comum a todas as culturas. E ele vai falar que é sim, que vai ter uma variação ou outra em outras culturas a respeito do que é moral, mas que, no geral, a lei moral elas são muito semelhantes. Né? Em outro livro, ele vai trazer várias referências de Confúcio e de outros filósofos de outras culturas que ressalta isso que ele defende, né? Que essa lei moral está impressa no coração do homem. E aí ele diz que, por causa disso, Paulo escreve lá também, né? Em Romanos 2, depois vocês dão uma olhada, Romanos 2, 14 ao 15, que fala que Deus imprimiu a lei no coração do homem. E mesmo que ele não tenha a lei de Deus, saiba, conheça a lei de Deus escrita, ele tem essa lei escrita no coração dele. E é por isso que ou qual é outra palavra que eu esqueci agora? Ou tipo, deixa ali com a consciência livre, né? Tenho 10 segundos, 9, 8, 7. E é isso, eu acho que eu acabei. Dentro do tempo. Votem em mim, pelo amor de Deus. Pronto. Votem em mim, viu, gente? Por favor. Deixa eu ver aqui quem é na minha lista. Quem é o próximo? Tatiele? Maria. Oi. Rapidinho, só para avisar vocês que faltam mais ou menos uns 7 minutos para fechar. E aí depois a gente volta no mesmo link. Ok? Deixa eu ouvir, Wesley. Pode começar. Peraí, não conta não. Deixa eu pegar o livro. Tu ouviu o que o Wesley falou? Ouvi, mas é melhor a gente terminar essa parte e entrar no link de novo, não? Faltam 6 minutos, Tati. Tati, tá ouvindo? Eu acho que ela não ouviu. Tati? Nossa, a internet tá muito ruim. Oi, gente. Nem eu que tô na roça, Tati. Eu tô te ouvindo. Ignominha. Faltam poucos minutos para terminar, Tati. Eu acho melhor a gente encerrar essa e entrar em outro link. Pronto, então a gente fecha essa e entra. Viu? Beleza. Gente, voltem, viu? É o mesmo link, viu, gente? Isso. Valeu. Prontinho. Então a nossa próxima pessoa é Maria. Peraí, gente, rapidinho. Não conta agora, não. Eu tô compartilhando. Quando puder, fala. Cadê? Falta mais sim. Tá contando, quero nem saber. Não! Pois é, né? 8 minutos para todo mundo. Vai, já compartilhei aqui. Pode ir? 2, 3 e já. Então, gente, nossa, tem alguém fazendo barulho aqui na minha rua. Meu Deus. Vai. Ó, minha primeira indicação é o mesmo livro de Tati. Gente, esse livro é espetacular, espetacular. A gente falou só uma parte dele, mas ele em si, ele é maravilhoso. E a parte que eu queria destacar aqui, ele tem um capítulo chamado Criar e Gerar. Esse capítulo me deu um nó na minha cabeça que eu fiquei viajando por dias. Por quê? Ele dá o significado de gerar e criar, são significados diferentes. E ele fala assim, ó, gerar é se tornar pai ou mãe de alguém, ao passo que criar é fazer. E a diferença é essa, quando você gera, concebe algo do mesmo tipo que você. O homem gera bebês humanos,
um castor gera castorzinhos e uma ave gera ovos, que se transformam em pequenos pássaros. E a frase ápice dele é a seguinte: agora, esse é o primeiro ponto para se deixar claro. O que Deus gera é Deus. Da mesma forma que o ser humano gera são seres humanos. O que Deus cria não é Deus. Da mesma forma que aquilo que o ser humano cria não é ser humano. Eis porque os homens não são filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo é. Então, esse conceito, gente, acho que a primeira vez que eu entendi o versículo na Bíblia que diz que nós fomos feitos filhos de Deus foi quando eu li essa parte desse livro, que eu pude entender a dimensão do que é. Se vocês entenderam aqui esse trecho, né, do gerar, você gera uma pessoa igual, né? O ser humano gera outro ser humano. Deus gerou Jesus, então Jesus era Deus. E quando Deus fala que se nós crermos, nós somos considerados filhos de Deus, né? Eu vou trazer alguns versículos só para dar embasamento. Ai, meu Deus, estou ansiosa aqui, não vai dar tempo. Efésios 1:5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Em João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E se eu ler só Romanos 14:17 diz assim: segura essa. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, gente, como Deus em sua grandeza nos considera filhos dele, né? Se vocês entenderem o conceito de gerar e criar, né? Como Deus fala assim, nós somos considerados filhos de Deus, aquele que é gerado de Deus, né? Nós somos seres humanos, o pó da terra, o barro, e hoje nós somos considerados filhos de Deus. Vocês entenderam isso? Pegaram isso, né? E essa parte que me chamou muita atenção, gente. Acho que é a primeira vez que eu entendi esses versículos dizendo que nós somos filhos de Deus, somos considerados filhos de Deus. E ainda tem tempo? Ainda tem tempo, né? Gente, tem coisa... 4 minutos agora. Ainda tem mais 4. Outra indicação. Calma. É essa aqui. Eni! Eu vou falar logo da série, porque essa série aqui... Cadê? Peraí. Essa série me estimulou a comprar a coleção inteira dessa menina. Por quê? Porque essa menina é incrível, gente. Essa série é incrível, esse livro é incrível. E alguns pontos que eu anotei que me fez cristianizar a Anne. Por quê? Porque ela tem um espírito muito positivista. Ela é uma órfã e os pais delas morreram, né? E ela foi para casa de 2 pessoas, de 2 famílias e terminou indo para o orfanato. E em todas essas circunstâncias ela passou por dificuldades na vida dela. Em todas essas circunstâncias ela sempre viu o lado positivo. Ela sempre se agarrou à imaginação dela para tentar superar as dificuldades. E isso me leva muito à questão da nossa fé, né? Da gente olhar as circunstâncias, as circunstâncias que a gente passa ruim, que a gente acaba passando ruim, e a gente olhar pelo lado positivo, né? Olhar com fé de que a gente superar, que a gente tem um Deus que opera na nossa vida, que tem trabalhado por nós. E outra questão também é dela ser muito intensa. Ela é intensa em todos os relacionamentos dela, na amizade, ela é muito intensa. E isso me traz também a questão da gente ser intenso na presença de Deus, né? E profundo na presença de Deus, como Anne é intensa, né?
E ela fala num tom rebuscado de palavras, e ela diz de todo o coração, né? As relações que ela acaba criando no livro, na história, e ela tem toda essa intensidade nela. Um exemplo de pessoa sanguínea, né? Quem conhece aqui temperamentos. E outra questão também, ela ser doce, ela ser cativante, ela também reparar nos detalhes, né? Muitas vezes a gente não olha os detalhes, né? E os detalhes são as coisas mais lindas que a gente pode apreciar, né? Na presença do Senhor, e muitas vezes a gente passa desapercebido. Então, um lado negativo de N, um lado negativo, ó, tô vendendo meu jabá errado aqui, mas um lado negativo é que ela é muito ansiosa. Ela é muito ansiosa. Ela fica imaginando, ela tem um encontro lá na escola dominical e ela fica ansiosa por aquele encontro, né? Como será a escola dominical naquela igreja? E ela fica ansiando por isso, né? Ela sofre por antecipação. Então, um lado negativo é esse, que a gente não pode ser ansioso, que a gente tem que aprender a controlar nossas emoções, nossa saúde mental e aprender a esperar no Senhor. E é isso, e eu tô nervosa aqui. Já acabou? Tem 40 segundos ainda, Vi. Meu Deus, eu falei muito rápido. 35 horas agora. Não sei se eu vendi minha indicação muito Deixa boa. pra mim esse daí que eu falo. 30 segundos. É isso, gente. Assistam essa série. Essa série é muito boa. É uma série infanto-juvenil, mas é uma série que traz muitos ensinamentos pra gente, apesar de passarmos dessa fase, mas ela é muito boa. O livro também em si é muito bom. Eu ainda tô no primeiro e eu tô ansiosa pra... Ó, a ansiedade aí. Eu tô esperando terminar esse para começar os outros, tem mais 10 aqui. Mas eu recomendo demais. E recomendo esse aqui também, C.S. Lewis. Vocês vão... Acabou. Agora acabou, filho. Acabou. Ó, eu quero dizer uma coisa. Um comentário. Foram uns 10 Diga. segundos a mais aí, viu, Vi? Eita! Primeiro, se vocês forem comprar o livro do C.S. Lewis, compra logo o box, gente. Mais custo-benefício, melhor. Tá? Existe box de 4, de 8 livros do C.S. Lewis. E o segundo comentário que eu quero fazer é que ela falou que é um livro infanto-juvenil, que apesar de termos passado por essa fase, eu não entendi porque eu sou uma adolescente. Eu não entendi essa questão aí de mudar de fase. Fiquei confusa. Confusa. Então, segundo a minha lista aqui, né, de indicados ao Oscar, a próxima pessoa a falar a sua lista de 40 indicações é Jamile. Vamos lá, Jamile. Oi, irmã, eu quero pedir para passar a oportunidade, porque eu tô ligando o meu computador para eu mostrar uma figura, ele ainda tá ligando, infelizmente. Então vamos ver aqui outra pessoa. A próxima é Evelyn. Débora Evelyn. Oi, gente, boa noite. Desculpa passar. Mas já me inteiraram de algumas... Vou contar aqui, aí você começa. Beleza, pode começar. Já começou? Então, em 1, 2, 3 e pode começar. Valendo, então. A minha indicação, na verdade, assim, que era a principal, é a série The Chosen, mas eu acho que Tati falou, né? E só complementando, assim, reiterando, né? Tipo, ratificando, é perfeita essa série, entendeu? Se você assistir essa série, assim, é choro pra tudo quanto é lado. No primeiro episódio, eu chorei horrores e assim foi seguindo. É uma série incrível, eu acho que traz essa visão mesmo, que às vezes é muito perdida pela gente, né? Que, tipo, Cristo Jesus, né, quando ele estava aqui, ele foi 100% homem. Ainda que também, né, 100% Deus. Então traz muito essa visão humana, né, de Jesus, né, ele brincalhão, ele, né, resenhista, aquela coisa. Então é muito gostosa a série. É uma série, claro que tem uma liberdade ali criativa, mas é uma série que dá para você ir acompanhando ali pelo evangelho e tal. Então, assim, sensacional.
Amei, super indico. E aí, né, agora veio ao meu coração aqui uma outra indicação que eu gostaria de fazer. E, assim, é um livro que marcou muito a minha vida. Eu já li ele 2 vezes. E ele é sensacional, ele é muito bom, ele é incrível. É um livro que vem mesmo para ajustar o foco mesmo da nossa vida. E nada mais, nada menos do que Uma Vida com Propósitos, né? Quem não leu, eu não sei se alguém ainda não leu, mas assim, esse livro é precioso, ele é muito bom. E nessa quarentena, eu tinha lido ele ano passado já, ele é um devocional, e a proposta dele é fazer 40 dias, né, de devocional. Então, assim, todos os dias você lê um pouquinho. E é muito bom, ele é muito rico, ele é muito precioso. E ano passado eu li, aí houve uma transformação em alguns setores na minha vida já. E aí eu falei, esse ano minha mãe tava lendo, ela falou, vamos ler e tal. Eu falei, ah, não, eu já li. E fiquei enrolando. Depois, né, eu aceitei. E assim, foi realmente como se fosse, como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Ele é um livro que, assim, eu digo que é meio que atemporal, sabe? Cada vez que você lê ele, você vai sentir que precisa mudar em alguma área da sua vida. Ele fala sobre propósitos grandiosos, né? Vamos dizer, os 5 grandes propósitos do Senhor para nossa vida. E eu acho muito interessante, porque nós somos cristãos e nós precisamos viver a partir do propósito de Deus para nós. E às vezes a gente fica se perguntando, por que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu propósito de vida? Entendeu? Por que eu fui criado? Então, assim, ele é um livro que realmente vem para esclarecer algumas coisas e para realmente centralizar a nossa vida nos propósitos fundamentais do Senhor para nós. Ele é muito bom, sério. Leiam, entendeu? Ele é incrível, é transformador e, assim, top demais, top das galáxias. E acabei, gente. Gente, ainda ficou 4 minutos aqui, quase 5. Foi. Mas pode passar, eu dou o meu tempo para alguém que precisar. Os créditos. A próxima pessoa aqui na lista é Juliana. Julie. Cadê? Ela tá aqui? Oi, Ah, tô tá. aqui. Só abrir aqui o vídeo. Deixa eu ver. Pronto. Oi, gente. Vamos contar aqui para você começar, tá bom? 3, 2, 1 e já. Então, boa noite, gente. Eu me chamo Juliana e eu fui convidada pela Tati, eu sou daqui de Salvador e gostei muito dessa ideia de indicar livros, de indicar coisas, porque isso enriquece muita gente. Então, sem mais delongas, eu vou ser bem objetiva. O livro que eu quero indicar nessa noite para vocês é esse livro aqui. Se chama Antes que Seja Tarde, escrito por Matthew Koch e Kenneth Camp. É um livro que quando eu comecei a ler ele, eu comecei a ler ele no começo da pandemia. Quando estava ali na quarentena, e ele me tocou muito porque ele fala sobre a causa dos Dalits, sobre tráfico humano, sobre exploração sexual. E eu vi que aquilo ali me tocou de um jeito que eu percebi que eu estava parada, sendo que eu podia estar fazendo alguma coisa a respeito disso. E, inclusive, o lema desse livro é nenhum de nós está livre enquanto uns estão escravizados. Então, basicamente, ele conta a história do pastor Matthew, que é tipo Mateus, quando ele viaja para a Califórnia, quando ele viaja para a Índia, ele é um pastor da Califórnia, ele viaja para a Índia, e ele vê a diferença extrema que é dos Estados Unidos para a Índia. Ele vai para um hotel em Bangalore e Deus fala com ele no coração dele sobre a vida dos indianos, sobre as vidas dos Dalits, que é ainda, infelizmente ainda é uma causa que é extremamente discriminatória e existem pessoas que realmente são discriminadas por conta disso. Então, se você tem um desejo no coração e sente uma coisa assim no coração de tipo, cara, eu quero fazer alguma coisa, lê esse livro, porque esse livro é muito bom. Ele também é relacionado sobre educação. O que os Dalits eles precisam mais ainda com as crianças Dalits, ainda hoje, eles prezam muito sobre educação. E Deus colocou no coração dele de construir em 10 anos 200 escolas. Eu até anotei isso para não poder esquecer. Então, imagine você. Ele construir em 10 anos 200 escolas. Foram mais de 20 milhões de dólares investidos. Então, ele conseguiu fazer, eu não quero nem contar muito spoiler, mas ele conseguiu fazer isso e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, deixa eu ver o que eu mais tinha separado para falar com vocês. O livro é muito importante porque ele fala sobre o contexto da Índia,
desde 2000 até agora. Então, se você quiser entender tudo o que acontece, tudo o que estava passando, você pode ler esse livro que você vai entender com certeza. E eu separei até uma frase. É só um trecho bem pequeno. Eu acho que até já está acabando o meu tempo. Mas é só para vocês entenderem o quão é... Ainda assim, tem 5 minutos. Então ainda tem muito tempo. O quão é difícil a vida deles, sobre principalmente crianças. Tem uma parte que fala sobre o abuso sexual e sobre a exploração. E fala assim, quando uma menina é violada, ela passa a ser vista como inútil. Ninguém a tomará como noiva. Ela é intocável das intocáveis, ou seja, além dela ser Dalit, a partir do momento que ela é estuprada ou ela é violentada, ela passa a ser mais intocável ainda. Então ele diz, a sua vida e as suas esperanças, suas aspirações e seus sonhos lhes são inescrupulosamente arrancados. Ainda assim, homens casados e solteiros fazem fila das portas abertas e aparentemente indiferentes às implicações danosas de seus atos. Alguns falam também sobre o tráfico humano, e também, infelizmente, isso acontece com as crianças, e sobre a escravidão. O legal desse livro é que ele também virou um filme. Sim, quando Deus colocou esse desejo de mudança no coração do Matthew, ele virou um filme, e eu acho que vocês podem até ter acesso pelo YouTube. E nesse filme tem uma música que se chama We Are the Hands, que é Somos Tuas Mãos, e ele nos incentiva, ele tem um foco na passagem do Bom Samaritano, que fala sobre aquelas pessoas que passaram por ele e não ajudaram, mas aquela pessoa que menos nós achávamos que podia ajudar acabou ajudando o Bom Samaritano. Então, tem o trecho dessa música aqui que eu queria que vocês escutassem. Ainda discutimos sobre a segunda vinda de Cristo, enquanto metade do mundo ainda não ouviu acerca da primeira. Como podemos esperar ou simplesmente fechar nossos olhos, enquanto metade do mundo morre de sede? Vamos deixar as portas totalmente abertas e derrubar os muros de separação. Aí ele fala, somos tuas mãos, somos seus pés, somos a voz de amor aos menores destes. Somos suas mãos, somos seus pés. E esse livro foi um tiro no meu coração, eu confesso para vocês. Eu chorei em alguns momentos lendo ele, porque eu vi que nós aqui no Brasil temos uma liberdade enorme de buscar a Deus e de ter contato com Deus. E, infelizmente, em alguns países desse mundo não tem. Então, se você tem um desejo de ajudar pessoas que até aqui dentro do Brasil mesmo, em aldeias indígenas, lá na Amazônia ou até aqui na Bahia, você tem que ler esse livro antes que seja tarde. Nenhum de nós está livre enquanto um de nós está escravizado. Então é isso. Eu amei. O filme tem o mesmo nome do livro? Sim. Antes que seja tarde. Inclusive... Em PDF? Esse livro? Não, Alice é demais, gente do céu. De PDF. Inclusive, eu esqueci até de dizer, essa menina que tá aqui é uma das personagens do filme. Tem uma história muito linda dela, eu não quero contar para não dar spoiler, mas ela é uma das principais personagens do filme e também do livro. Top. Top, top. E ainda sobrou tempo, viu? Com certeza tá na minha lista. Já. Desejado. Já tô pronto, se quiser, viu? Anotando, viu? Olha, a lista de 40 indicações. Vamos lá, Jamile. Oi, porque eu tava você. no mudo. Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente começar. Eu preciso ligar a câmera pra minha pessoa? Não, né? Porque eu acabei de chegar. Seria bom, né? Que a gente tá gravando. Aí, dá o ar da sua graça, amada. É isso. Eu, né? Amém. Mas deixa eu mudar aqui. Como é que muda? Como é que muda? Como é que muda é o auge. Pronto, fica melhor assim, porque eu vou falar. Então, vamos lá contar, eu não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha. Pode começar a contar? Pode começar, pode. Tá falando aí. Sabia que tinha competição, mas. Tá indo, viu? Tá, não tem problema. Eu percebi que 8 minutos é bastante, eu poderia ter mais indicações. Minha primeira indicação, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, glória a Deus. Vamos começar com algo bem crente, né? É um podcast, olha que coisa legal, né? Eu vou indicar para vocês aí o podcast do Bibotalk. É um podcast que já tem um tempinho bom aí na estrada, mas hoje em dia, né, o podcast está com a pegada mais cult. Se você ouve, você é
é chique, né? Você é cult, você é descolado. Então, podcast de teologia semanal, certo? E tem vários... Eu estou ouvindo um fundo musical, eu gostaria de fazer igual o pastor. Tá me atrapalhando, porque eu fico... Opa, então beleza. Obrigada aí, sonoplasta. Me desculpe, viu? É só porque eu me atrapalho. Obrigada. O Bibotalk, aí, ó, Tati escuta, né? Bem legal. Então, assim, não tem o que falar. Ouça, tem muitos temas. Procura lá no YouTube, no Spotify, no próprio site. Escolha um tema que você gostaria de ouvir sobre e escutem, vocês vão gostar bastante, beleza? Próxima indicação é uma indicação diferente, né? É um anime. O anime chama-se Fullmetal Alchemist. Por favor, em nome de Jesus Cristo, pelo amor que vocês têm ao nosso Senhor, nosso amado Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados, não assistam live action disso. Não assistam live action. Mas tudo bem. Assistam a versão de 2010, que é chamada de Brotherhood. Só repete o nome aí para mim, por favor, que eu estou anotando aqui para depois para votação. Full live action. Aladdin agora tem live action. Tinha o desenho, agora estão fazendo com atores normais. Rei Leão é live action, entre aspas, né? Porque foi tudo animação. Mas é transformar uma animação com atores reais. Basicamente isso. Vou falar novamente Fullmetal Alchemist. Mas eu escrevo no chat para você não se perder depois. Tá bom? São 64 episódios com 25 minutos. Tem disponível na Netflix, tá bom? A história, basicamente, vai contar a história de dois irmãos, que é Edward e Alphonse Elric. Eles são alquimistas e eles estão em busca da pedra filosofal, né? Então, vocês vão ver alguns personagens aí interessantes, algumas histórias e mitos do nosso ocidente também, apesar dele ser um anime, que é uma animação oriental. E o legal desse anime é que ele, além de trazer personagens que você acaba se identificando muito, ele tem um enredo, uma história muito interessante, tem personagens carismáticos, e ele vai trazer dentro de toda a animação conteúdos assim reflexivos, né? Dilemas éticos e morais. Então vai falar sobre o valor da vida, sobre a liberdade, sobre culpa, sobre responsabilidade. Ele vai trazer críticas a algumas instituições, como o próprio Estado, como a igreja, como o exército, e vai trazer aquelas pitadas de humor também. É bem legal. E dentro desse enredo, a gente vai perceber também, óbvio, né, que dentro da nossa cosmovisão cristã, a gente sempre vai procurar, né, aquilo que a gente se identifica. Então, a gente vai perceber também valores e temas cristãos, né? Você vai perceber bastante o valor um tema, né, o sacrifício, né, que a gente vai falar principalmente na questão da alquimia, vai falar de troca equivalente. A questão do perdão, muito, muito presente aí no filme. A questão da ressurreição, porque eles querem usar a pedra filosofal para ressuscitar a mãe deles, né? E vai falar sobre pecado, não apenas como os inimigos, que têm os nomes de pecados capitais, mas o pecado no sentido de eu cometer um erro e eu me culpar e eu me responsabilizar por isso também. E a questão da verdade, o que é a verdade, né? O anime, obviamente, não é cristão, ele traz uma resposta não cristã a alguns dilemas, mas é interessante a gente pensar nele, né? E pensar as perguntas que ele levanta e qual seria a resposta cristã para essas perguntas levantadas no anime. Eu acho que é muito interessante, vai ser muito produtivo a gente pensar com relação a isso, tá bom? Então é Fullmetal Alchemist Brotherhood, ok? Vou botar depois o nome no chat. A minha próxima indicação é um livro. Esse livro lindo, maravilhoso, meu Deus do céu.
O livro chama-se Notas da Xícara Maluca, do Andy Wilson, né? Nathan Douglas Wilson. Ele tem apenas 207 páginas, né? E não tem muito como descrever esse livro, né? É um livro que ele tem... Não sei se ele se encaixaria em crônicas, mas é uma mistura de crônica com narrativa. É muito maluco. É realmente uma xícara maluca esse livro. E eu poderia descrever ele, porque eu fiz uma frasezinha para descrever ele. Notas da Xícara Maluca. É um parque de diversão, onde você encontra o carrossel do deslumbramento, a casa de espelhos da cosmovisão cristã, a roda gigante da criação e a montanha-russa da filosofia. Né? Dentro desse livro, você vai encontrar todo tipo de assunto que poderia existir, das coisas que parecem mais aleatórias do mundo. Ele vai falar sobre átomo, ele vai falar sobre o problema do mal, ele vai falar sobre existencialismo, ele vai falar sobre coelho, ele vai falar sobre navios, ele vai falar sobre apologética, ele vai falar sobre inferno, ele vai falar sobre redenção, ele vai falar sobre a efemeridade da vida, ele vai falar sobre borboletas, ele vai falar sobre a queda, ele vai falar sobre as 4 estações, ele vai falar sobre relâmpagos. Para você ter uma ideia da montanha-russa que é ler esse livro. Você lê e você fala, pera, eu tenho que ler de novo. Né? Então, é muito importante você ter a ideia de que você vai começar uma leitura que você não sabe onde você vai chegar, mas você vai dizer, eu quero ir de novo. Essa é a minha indicação. Eu quero saber quantos minutos eu ainda tenho restante. Para mim aqui são 30 segundos, viu? Ai, meu Deus. Nossa. E eu queria falar de uma música, eu vou indicar a banda Sweetfoot, uma banda de San Diego, Califórnia. Iniciou-se em 1996, mas é uma melhor música e eu só vou recitar uma tradução de uma música, tá bom? Para eu finalizar. Em um mundo cheio de amargas dores e dúvidas amargas, eu estava me esforçando bastante para me ajustar, para me encaixar, até eu descobrir que eu não pertenço a este lugar. Finalizei. Dentro do tempo. Obrigada. Você arrasou, querida. Tá aparecendo aqui para mim 8 minutos, gente. Vai ter que fechar de novo para entrar de novo, né? Eu acho que dá tempo, não? De uma pessoa. Então, eu vou chamar Nael. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Olá, pessoal. Então, eu quero fazer 2 indicações aqui. Um de um filme e outra de um livro. Vou falar primeiro do filme. O nome do filme é Mr. Nobody, que a tradução significa Senhor Ninguém. Eu sou fascinado por filmes de viagem no tempo, todas essas coisas. E o filme ele traz um pouco disso, né, sobre efeito borboleta, sobre paradoxos temporais. Porém, o filme tem uma sacada muito legal, conta a história de um homem chamado Nemo. É um filme futurista, só que Nemo ele perdeu a memória e não se lembra de quem ele é. E é o homem mais velho do mundo. E por ele não saber quem ele é, as pessoas começam a chamar ele de Senhor Ninguém. E para ele se lembrar de quem ele era, ele é submetido a vários tratamentos, né, de hipnose. E então ele vai se lembrando de algumas histórias. Só que as histórias que ele se lembram são umas diferentes da outra. Uma hora ele lembra que ele era casado com uma moça loira e tinha um filho. No outro momento ele lembra que é casado com uma moça ruiva. No outro ele lembra que é casado com uma morena. Ou seja, quem de fato é a mulher de Nemo? Ele não se lembra de nada e eu acho que é basicamente isso. A moral da história do filme é muito top, gente. Eu estava pensando por uma linha de raciocínio, mas quando eu cheguei no final do filme, eu falei:
Apagou aqui. Uau, velho, que demais. Né? A história de Nemo me impactou bastante porque fala muito de decisões, sabe? Decisões a ser tomadas na vida. Então, quero indicar para vocês conferirem. Se não ganhar aqui, mas vai lá. Confere. Mr. Nobody, Senhor Ninguém. Muito massa. E o livro que eu quero indicar é um livro bem divertido, de Spencer Johnson, alguma coisa do tipo. Se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Como assim? Quem Mexeu no Meu Queijo? Conta a história de 4 personagens que eles são colocados em um labirinto. 2 deles são ratos e 2 são homens bem pequenos. E então eles encontram uma fonte de... não vou contar, não. Mas a história do livro é que, às vezes, para a gente mudar, alguma coisa precisa acontecer. Tipo, nessa pandemia, por exemplo, eu acho que a gente associa bastante. Para a gente mudar, para a gente se desenvolver em algo, foi necessário alguma coisa acontecer nas nossas vidas para a gente acordar e falar, uau, velho, como eu não percebi tudo isso. E quem mexeu no meu queijo é basicamente isso. Né? Os homens percebem que roubaram, que o queijo deles acabaram, então agora eles se veem desesperados e saem em busca, né? E precisam de criatividade, precisam de jogo de cintura, precisam, sabe, desenvolver novas habilidades. Então, leiam o livro. É bem legal, muito legal de ler, fácil de ler. Vale a pena, né? Quem mexeu no meu queijo. E o nome do filme, Mr. Nobody. É isso. Só. Tem muito tempo ainda, né? Mas é isso mesmo. Sobrou 4 minutos ainda, praticamente. Tá. Então, bora lá. Quem mexeu no meu queijo, eu acho interessante. Tem uma frase que fala: o que você faria se você não tivesse medo? Aonde você estaria hoje se você não tivesse medo? Quais são os projetos, quais são os planos que você deseja realizar, mas não realizou até hoje por conta do medo? E o livro traz essas reflexões bem, sabe, profundas. Quando eu li, eu fiquei impactado. Eu apresentei para todos os líderes da minha igreja. Falei, gente, olha que demais, né? A gente precisa realmente ativar nossa mente, o lado direito, o lado da criatividade, de perder o medo, de se desprender de algumas coisas, de se desprender, né, daquilo que... Seguir sempre no mesmo padrão, né? Seguir um raciocínio lógico. A gente precisa um pouco se aventurar na vida. Eu acho que é interessante. E o filme vai falar sobre decisões. É isso. Usem meu tempo aí. Agora a gente vai ter que sair, né? Voltar de novo. Né? Que só tem 3 minutos. Então a gente sai e entra de novo no link que o Wesley vai mandar. Pronto, eu vou salvar o vídeo aqui e mando o link pra vocês. Tudo bem.